Quem aqui estava na semana passada, né? Quem não estava? Exatamente, Arielle, né? Mas nós temos a gravação lá no YouTube para você assistir. Tudo certo, mídia? Está lá, né? A nossa gravação, não perca essa palavra. Foi uma palavra, assim, poderosa sobre as nossas vidas. E eu vou trazer, antes de nós iniciarmos, porque nós vamos continuar essa palavra nessa noite. E vamos falar um pouco sobre algumas características, de uma forma um pouco mais profunda, sobre algumas características desse rio. E o que a palavra trouxe, né? O texto base que nós estamos usando é o texto de Ezequiel 47. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Mas esse texto de Ezequiel 47 fala sobre um rio. O profeta foi levado, né, e teve uma visão sobre um rio. Um rio que fluía direto do templo do Senhor. E a Bíblia fala que o profeta, ele foi levado e ele entrou nesse rio. E existiam, você tem até aquela música antiga, né? Existem águas que dão nos joelhos, né? Você que sabe dessa música, não faz muito assim, capaz de, né, já ir para o céu, né? Mas existem águas que dão nos pés, águas que dão nos joelhos, que dão na cintura. E existia um tempo, um lugar nesse rio, que o profeta teve que mergulhar, porque não dava mais pé, que nem o pessoal daqui fala, né? Não dá mais pé no rio, ele teve que nadar. E o que eu acho interessante da palavra de semana passada, sobre as características, a primeira característica que o Léo trouxe para nós, foi sobre o rio tem um destino. Todo rio tem um destino, irmãos. Todo rio deságua em algum lugar. E o que é, sabe, muito assim forte nesse texto, é que esse rio de Ezequiel 47, ele desaguava no Mar Morto. E o que era o Mar Morto? Né? O próprio nome diz. Não existia vida naquele lugar. Se você for pesquisar, né, sobre a alta quantidade de sal, não tinha peixinhos, não tinha vida, não tem, né, vida nesse mar. Mas a Bíblia fala que aquele rio passava por ali e desaguava no Mar Morto. E o que trouxe para nós? Primeiro, o rio ele não vai fazer contorno dos problemas, ele vai passar. E o que Jesus quer ministrar ao nosso coração sobre o rio tem um destino, que é o Mar Morto. Nas nossas vidas, irmãos, existem áreas que estão mortas, não é verdade? Áreas que precisam de vida. Áreas que precisam do respiro de Deus. Eu não sei você, mas eu comecei a pensar quais áreas da minha vida que não estavam frutificando, que não estavam florescendo. Talvez seja a área emocional. Mislaine, eu tenho muita inconstância, porque uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Uma hora eu quero avançar, outra hora eu quero regredir. Uma hora eu estou assim para cima, outra hora eu quero desistir. Talvez a área que precisa de vida na sua vida seja a área familiar. Talvez você olhe hoje para a sua família e você identifica que na sua família precisa de um toque de Jesus. Que no seu casamento precisa de um toque de Jesus. Eu quero dizer para você que o rio que está saindo do trono do Senhor, ele quer encontrar essa área na sua vida que está morta. E em nome de Jesus, essa área voltará a viver. Você vai ver, essa área vai frutificar, essa área vai florescer. Deus, ele quer trazer vida, Jesus quer trazer vida. Ele não vai simplesmente tapar os olhos e falar bem assim: nossa, você tem sido tão bom na minha casa. Você tem servido nos ministérios, você tem a sua célula. Nossa, você tem sido tão bom, eu vou te aceitar assim como você está. Você está com problema na área familiar, mas o que é isso? Eu te aceito do jeito que você está. Jesus, ele diz para nós: olha, é muito bom o que você tem feito. E lembra da igreja de Éfeso que fala? Você tem feito tudo aparentemente bom, mas no seu coração falta o primeiro amor de novo. Jesus diz para nós: olha,
Existem muitas áreas na sua vida que está ok, mas eu quero entrar naquela área que ainda está morta. Eu quero entrar naquela área que você não deixa ninguém entrar. E eu quero trazer vida de novo. Esse rio tem um destino, irmãos. Jesus, ele é intencional. Repita comigo, Jesus é intencional. Nada que ele faz é por acaso. Ele quer entrar naquela área que você às vezes tem escondido. Jesus quer tocar naquilo que ainda está morto na sua vida. E Ele quer trazer vida. Assim como Ele fez com Lázaro. Assim como nós vemos algumas passagens da Bíblia. Jesus, que é o próprio rio, Ele quer entrar nessa área na sua vida nessa noite. Amém? Também foi falado que uma das características do rio é que o rio tem uma constância. O rio tem um fluxo. Algo que é crescente, irmãos. Eu falei hoje de manhã sobre isso. É interessante porque você não vai ver um rio assim. Hoje eu quero fluir. Aí amanhã eu já não acordei muito bem. Acho que amanhã eu não vou fluir não. Amanhã eu vou ficar parado. Tem rio assim? Não tem, irmãos. O rio vai sempre fluir. Esteja sol, esteja chovendo. E no dia de chuva, eu falei de manhã também. O meu avô tem uma chácara em Morretes. E a chácara dele, do lado, passa um rio. E o que é interessante, né? É que meu avô falava, quando eu era pequena, quando eu ia lá na casa dele, cuidado! Se chover na serra, vem a cabeça d'água. O rio fica mais forte, é incrível, irmãos. No tempo da adversidade, o rio ganha mais força. É no tempo de tempestade, de chuva, de frio, o rio está lá. E ele ganha mais força. Se você for ver uma cabeça d'água, você vai ver. O rio está lá, devagarzinho, de repente ele começa a crescer. Crescer, crescer. E ele começa a levar tudo que está perto dele. Se você está na margem, irmãos, Jesus vai te pegar nessa noite. Vai derrubar você nesse rio e vai te levar, porque é esse o propósito que Ele tem para você. Sabe, o rio ele tem uma constância, é o que é interessante do rio, né? Ezequiel capítulo 47, versículo 12, coloca lá para nós, irmão. Ezequiel 47, versículo 12, diz assim: as árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão. Repita comigo, todo mês produzirão. Porque a água que vem do santuário chega a elas. Por quê, irmãos? Que todo mês irá produzir. Porque a água que vem direto do trono de Deus está chegando naquelas árvores. E ele continua: e os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Entenda. O que Deus tem para as nossas vidas não é algo temporário. Um dia Ele vai liberar cura sobre você, no outro dia não. Um dia você vai florescer, no outro dia não. Deus tem algo diário para a sua vida. Aonde, Mislaine? No tempo de devocional, no tempo no secreto, porque, irmãos, nós queremos receber de Deus somente nos cultos. E é maravilhoso esse ambiente de culto, eu amo. Nós queremos receber de Deus nas células que estão retornando, e é maravilhoso. Em uma vigília, em um evento. Mas o cristão que é constante, ele não se move por eventos. Ele não se move por movimentos. Ele não se move por momentos. Eu vou esperar, o encontro com Deus está chegando. E eu vou de novo incendiar na presença do Senhor. É maravilhoso o encontro com Deus, irmãos. Mas ele é apenas um start na nossa vida. Como eu falei para os irmãos aqui, que estão se formando. É um ciclo, se encerrou. Mas que eles precisam começar uma nova estação, uma nova fase. Porque senão eles vão parar no meio do rio. Vão estagnar. Vai virar aquele charco e pântano, que é onde não tem mais o fluir do Senhor. Sabe, o rio ele quer
quando nós falamos sobre constância, nós falamos sobre crescimento. Na sua vida hoje, depois que você encontrou Jesus, você já vê crescimento? Você, depois que começou a sua caminhada com Deus, você já rompeu em algumas áreas da sua vida? Irmãos, isso é para nós pensarmos. Porque às vezes nós queremos viver de momentos, né? Queremos viver de oportunidades, de um culto, de uma conferência, de um seminário, de algo que possa vir. Não, está tendo um profeta lá em tal lugar, então eu vou lá porque eu quero receber uma palavra de Deus. E Deus está olhando para nós dizendo: eu tenho uma palavra para te entregar diretamente. Vá lá, como diz a palavra, feche a porta do seu quarto, como Jesus diz, e busque a Deus. Você vai encontrá-lo, porque a Bíblia diz que toda vez que nós batermos, Ele vai nos atender. Toda vez que nós procurarmos, nós vamos encontrar. A grande questão, irmãos, é que nós queremos tudo pronto. É uma geração do fast food, não é verdade? Que quer tudo pronto e rápido. Ser constante é ser perseverante. E nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Depois foi ministrado sobre a centralidade do rio. Quem é o centro do rio, irmãos? Jesus. Jesus é o próprio rio. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus é o próprio rio. Entenda, o rio não é uma experiência em que você vai entrar assim: estou entrando no rio. Eita, mistério. Agora estou ali. Não é uma experiência, irmãos. O rio, ele não tem a ver com uma emoção passageira. O rio é o próprio Jesus, é a própria revelação de Cristo. E Cristo está dizendo: sou eu que vou definir o fluir na sua vida. Será que nós estamos deixando Cristo ser o centro desse rio? Porque Jesus, ele é o nosso referencial lá. Quando ele estava a passar pela cruz, ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. A nossa vontade, irmãos, não vai ser sofrer, não é verdade? Quem gosta de sofrer? É doido. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. Nós gostamos de coisas boas, de ganhar. Brincadeiras à parte, esses dias eu estava vendo meu time jogar, e eu estava feliz porque ele estava ganhando. Pisquei o olho, já estava empatando. Eu falei: desliga isso, porque eu não quero sofrer. Daqui a pouco ele vai perder, né? A nossa vida é assim. Nós não queremos sofrer. Nós só queremos coisas boas, mas eu quero dizer para você que quando nós entendemos a centralidade do rio, nós dizemos que eu diminua e que Ele cresça. Que eu morra para mim mesmo e que Cristo viva através de mim. Você consegue fazer essa declaração, irmãos? Que eu morra, que as minhas vontades morram, que o meu desejo morra, que a minha carne morra, para que Cristo viva através de mim. E foi falado sobre isso, sobre a centralidade do rio, sobre Jesus direcionar a nossa vida. E por último, foi falado sobre por onde o rio passa, tudo é transformado. No rio, como o texto de Ezequiel fala, existem pântanos e charcos. É onde o rio fica parado. Você já viu um rio parado? Onde forma aquele, começa a ter tudo qualquer tipo de sujeira ali, começa a formar. E o que eu achei interessante é porque o texto fala, naquele tempo, naquele momento, naquele espaço, onde tem pântano e charco, deixa lá, porque ali vai ser produzido sal. E o que é sal na palavra de Deus? Jesus diz para nós: você é luz do mundo e sal dessa terra. Você veio para esse lugar para trazer mudança. Sabe, mesmo diante talvez de um lugar de estagnação que você esteja. Talvez você olhe para você e fale assim: Miss, eu sou aquele pântano. Prazer, pântano, Miss Laine. Eu sou o pântano. Talvez nesse lugar de estagnação que você esteja, Deus está gerando sal na sua vida. Deus vai tirar isso de você para gerar um propósito. Não desista. Fala: Senhor, eu quero voltar de novo a fluir, mas eu sei, para tudo há um propósito na minha vida.
né? E essa palavra, assim como eu falei para vocês, foi um despertar para mim, e eu creio que foi um despertar na sua vida também. E hoje nós vamos dar seguimento a esse texto, né? De uma forma rápida. Eu quero trazer para você duas características, enfatizar sobre duas características que você, que eu, que nós precisamos ter nesse ano de 2026, se nós quisermos fluir no Senhor, porque é lindo nós falarmos, né? Vamos fluir no judô, vamos fluir na semeadura, vamos fluir na célula, vamos, mas o que nós temos que fazer para fluir? É a grande pergunta, irmão. Você está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito para fluir? O que eu achei interessante do texto é que o fluir não tem a ver com esforço, tem a ver com contemplação. Jesus te convida esse ano a você contemplar a beleza. Você só vai entrar no rio, irmãos, e deixar o Senhor te conduzir. O que primeiro você precisa fazer? Ter constância. Por quê? Porque você pode sair do rio. Você pode falar assim, eu não quero mais esse rio não, quero andar agora. E está tudo bem. Jesus não vai obrigar você a estar no rio. O rio é um desejo, o rio é o próprio Jesus, mas precisa ser um desejo meu e seu. Não existe no cristianismo, no reino de Deus, irmãos, não existe nada que nós vamos fazer que Jesus vai nos forçar a fazer, que Deus vai nos forçar a fazer. A constância depende de... Coloca o dedinho aqui em você e fala, a constância depende de mim. Depende de mim. Não depende de Deus, depende de mim. A palavra constância, ela vem do latim e ela significa firmeza, perseverança, estabilidade, permanência. Constância é a qualidade de quem permanece firme, apesar das circunstâncias. Não oscila com facilidade e continua mesmo diante das dificuldades. A constância, ela está ligada a uma convicção no Senhor. É saber que se eu entrar no rio, se Ele tiver o controle da minha vida, Ele está cuidando de tudo. Ser constante, irmãos, não é olhar para o resultado de hoje, mas é olhar para o resultado final. Eu lembro que quando eu comecei minha faculdade, há uns 10 anos atrás eu fiz minha faculdade. E comecei assim muito feliz, irmãos. Meus pais me indicaram a fazer. Eu achei maravilhoso, porque meu pai falou assim, eu vou pagar a faculdade para você, Mislaine. E uma das melhores faculdades em Curitiba, que é a PUC. E eu fiquei assim muito feliz, falei, na minha época era, não sei se ainda é, né? Mas na minha época era, e eu falei, meu Deus, é isso aí. Irmãos, cheguei no primeiro dia de aula, e tem aquela apresentação constrangedora, né? Que os professores fazem a gente fazer. Tem que falar o nome, idade, por que pensou em fazer o curso, você já tem algum pai na área. E eu fiz direito. E eu assim, cheguei com muita expectativa. Daí eu comecei a ouvir os meus colegas de faculdade. O primeiro lá, né? Não vou lembrar a sequência, né, irmãos? Mas estava lá. Então, meu nome é fulano de tal, tenho tanto de idade, não sei o quê. Meu pai é promotor. O outro, meu pai é procurador. Tudo na área do direito, irmão. Meu pai é juiz. O meu é político, não sei o quê, deputado, não sei o quê. Eu olhei assim. Legal. Não dava para pular eu. Porque eu caí de paraquedas. Porque assim, eu fazia pedagogia. Eu fazia magistério, eu queria atuar na área. E o meu pai falou, Mislaine, por que você não tenta fazer esse curso aqui e tal? Eu falei, vou tentar, você falou que vai pagar, né? Vou tentar, caí meio de paraquedas. E quando eu olhei para a minha sala, todo mundo já estava envolvido nesse curso, porque era algo familiar, você consegue entender? E eu falei assim, então, meu nome é Mislaine. A hora que eu falei, irmãos, que eu morava em Fazenda Rio Grande, não hoje em dia, porque hoje em dia, eu falei de manhã, hoje em dia Fazenda Rio Grande é quase a capital do Paraná, né, irmãos? Nós estamos ali com Curitiba, né? Mas, há muitos anos atrás, eu falei assim, meu nome é Mislaine, moro em Fazenda Rio Grande, todo mundo assim, ó.
né? E comecei a falar, né? Falar, olha, eu não tenho ninguém na área. Foi uma ideia dos meus pais começarem a fazer, mas eu achei legal. Tô aqui, né? E, irmãos, durante os 5 anos que eu fiz de curso, aqueles meus colegas, muitos deles, que tinham tudo para estar naquele curso, eles estavam nos barzinhos que tinham ao redor da faculdade. Baladas e tantas coisas. E a Mislaine lá. Dava para contar nos dedos o dia que eu não ia para a faculdade. Mas tinha que estar chovendo canivete. Eu ia. Sentava lá no fundo, colocava meu óculos, porque eu não enxergo de longe, irmãos. Então não se preocupe, eu não vou dar indireta em ninguém, porque eu enxergo as primeiras pessoas aqui. Os outros eu não enxergo, né? E eu estava lá, eu ia todos os dias. Quem lembra como era a PUC antes, que tinha um tubo pequeno, sabe que os alunos ficavam tudo para fora do tubo. Ficavam na rua. Estava lá a Mislaine. Saía com a minha bolsa de manhã para trabalhar. Às vezes não tinha dinheiro nem para almoçar, nem para comer lá na faculdade. Passava o dia inteiro com fome. Mas estava lá, dia após dia. E às vezes terminava cansada, tinha que sair. Eu falava, professor, dava 10 horas, irmãos, que era o horário de sair. O meu ônibus passava 10h05. E o meu bloco era longe do tubo. O abençoado que ia para a faculdade, pajeiro. Professor, eu tenho uma pergunta. Não, se você perguntar agora, eu vou perder o ônibus. Só daqui meia hora para eu pegar outro. Eu moro na fazenda, é longe. E às vezes eu vinha. Quando eu saía atrasada, eu ficava lá no final da fila, pegava chuva. Quase ia ser atropelada pelos carros, mas eu estava lá. Porque, irmãos, não por algo daquele dia, mas pelo resultado final. Eu queria estar lá no dia da formatura e dizer assim, eu venci. Diante da luta, da dificuldade, da fome, né? Do frio, da chuva, de tantas coisas. Eu não tinha tradição nessa área, mas eu estava lá. E desde quando eu me formei, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Em tudo aquilo. Não somente na questão ministerial, espiritual, mas profissional. Eu vejo Deus. A constância vai gerar resultados. Mas não é algo que você vai conquistar do dia para a noite. É algo que vai demandar tempo. Que vai fazer com que você renuncie coisas. Sabe, a constância tem a ver com você permanecer, porque você está com um olhar em algo que é maior. O que vai fazer você permanecer nesse ano de 2026? Você olhar para Jesus. Talvez nesse ano de 2026, irmãos, você passe por abandono, você passe por frustrações, seja dias difíceis na sua vida, de perda. Talvez você esteja enfrentando, como eu falei, um problema no casamento, um problema com os filhos, eu não sei. Talvez esteja tudo bem na sua vida hoje, glória a Deus, mas a nossa vida não vai ser sempre dia bom. Sabe, o que Deus ministrou no meu coração é muito fácil nós falarmos, Deus é bom quando tudo vai bem. Mas quando você recebe uma má notícia, você falar, Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus da minha vida. Mesmo diante da má notícia. Essa semana, quantos tiveram notícias boas? Faz assim com a sua mão. Oxi, pouca gente, hein? Eita. Quem essa semana teve notícias ruins? Faz assim com a sua mão. Né? Teve gente que não teve nem notícia. Vou orar por você, irmão. Passa seu WhatsApp para mim, que eu vou passar algumas notícias ruins minhas para você. Né? Vamos delegar as notícias. O que eu quero dizer para você, talvez em um dia você recebeu a melhor notícia da sua vida. E você falou, agora eu sabia. Pastor falou, ano do fluir. É isso! Aí no outro dia você recebe a pior notícia da sua vida. Aí você coloca lá, primeiro no melhor dia da sua vida, você coloca assim, Deus é bom. Ano do fluir, tô fluindo. Aí no outro dia a notícia ruim, tudo acabou para mim. É o fim. Eu sabia. Todo mundo vai fluir, menos eu. Eu sou aquele charco, pântano que o pastor falou na semana passada.
Nós temos essa... Você ri, irmãos, mas é realidade muitas vezes, não é? Eu falo isso porque ontem eu tive uma má notícia. E eu estava terminando de preparar a palavra. Falei, Deus, isso aqui é para eu contar. É o testemunho que é para eu dar. Porque às vezes você vai entrar numa semana maravilhosa. Você vai criar expectativas, sonhos, vai planejar a sua semana toda. E na segunda, você é mandado embora. Mas Deus, eu planejei tudo. Diante das más notícias, como é o seu posicionamento? Assim também, irmãos, acontece se você desejar viver uma vida profunda. Você vai ter que permanecer, continuar entrando no rio, mesmo em momentos difíceis. Quem decide fluir no rio não pode temer os contratempos. Contratempos virão, entenda isso. Os contratempos vão acontecer, fazem parte. Eu falei para vocês que o meu avô ele tem uma chácara, e lá em Morretes, e assim, eu lembro que eu ia lá desde muito pequeno, nós íamos lá, tem até os meus tios que estão por aí, eles sabem, nós íamos desde pequeno lá, e o meu avô falava de uma cachoeira linda, que ele queria sempre levar nós. Às vezes nós íamos de carro, pela estrada, às vezes nós íamos de a pé, eu ia reclamando, da chácara do meu avô até lá. Mas quando eu chegava naquela cachoeira, tudo valia a pena, era linda. A água assim para nadar, uma beleza. Enfrentamos até cobra para chegar naquela cachoeira já. Aí um belo dia o meu avô, que hoje é um senhor de 80 anos, irmãos, ele já tinha 70 e poucos, ele falou assim, nós vamos pelo rio hoje. E para mim, que era uma criança, achei tudo de bom, falei, uau, nós vamos pelo rio, top! Iniciei a minha caminhada, irmãos. Pisava nas pedras, caía, rolava, ralei tudo do joelho. Ia pisando, ia caindo, e prendia o pé, torcia o pé. Cheguei lá assim, ó. Mas cheguei. E a hora que eu olhei para a cachoeira, eu falei, valeu a pena. O que eu quero dizer para você, talvez você vai enfrentar muitas pedras no caminho. Talvez você vai enfrentar a cabeça d'água no caminho, correnteza, dificuldade. Jesus falou isso para nós. No mundo não vai ser uma Disney e um parque de diversões. Eu nunca fui na Disney, mas eu imagino que seja bom. O mundo não vai ser somente coisas boas e notícias boas. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo por você. E se Jesus venceu, irmãos, e Ele está dizendo, vem, cola em mim, Ele vai vencer por nós. Qualquer dificuldade que possa surgir, qualquer pedra que você possa enroscar, Ele está lá, vamos lá, levanta, continua, porque a cachoeira está ali perto. Vale a pena. Vale a pena você ser constante, vale a pena você prosseguir. E eu quero ler o texto com vocês, que é o texto de Ezequiel. Ezequiel 47, pode colocar desde do versículo 1, eles são rápidos. Apesar dos desafios, na constância, quando nós avançamos no rio, nós seremos fortalecidos por Deus. Nós seremos curados, nós receberemos poder, nós iremos frutificar. No rio, irmãos, você vai receber provisão do Senhor. Fora do rio, você pode até chegar no lugar, mas você vai chegar pelas suas próprias forças, pelo seu próprio esforço, pela sua própria dedicação. E talvez não seja tão bom assim o preço que você tenha que pagar para chegar lá. Agora, quando você entra no rio, você permite que Deus te leve, você vai chegar lá sem esforço. Talvez você bata em algumas pedras no caminho, não é verdade? Talvez você enfrente algumas lutas, algumas dificuldades, mas Jesus estará com você nesse rio. Sabe, no texto que nós vamos ler agora, é o texto de Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 47, diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo,
E vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele, então, me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo, ou nos pés. Ele mediu mais 1000 côvados, e levou-me pela água, que chegava no joelho. Mediu mais 1000, e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 1000. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. O que eu quero dizer para vocês desse texto? Nessa visão de Ezequiel de águas profundas, você precisa compreender. Deus levou ele até um rio. E ele viu que do templo é que fluía essas águas. E vemos nesse texto que primeiro a água era rasa, ela batia nos pés, tornozelos. Quem já tentou andar com águas nos tornozelos? É mais fácil de andar, não é verdade? Eu não sou muito de praia, mas quando eu vou para a praia eu gosto de água bem rasinha, que é mais fácil de andar. E ele fala que ele continuou andando. E aquele homem que é o Deus continuou levando ele para mais fundo no rio. E aí as águas estavam nos joelhos. Entenda, constância tem a ver com crescimento. Talvez hoje você esteja fora do rio. Talvez hoje você esteja dentro do rio, mas esteja com águas nos tornozelos, e está tudo bem. Esse é o ano de você crescer. Esse é o ano de romper, porque Deus, Ele quer te levar mais para fundo nesse rio. Jesus quer te levar mais para fundo no rio. E as águas estarão no joelho, e está tudo bem. Talvez você esteja com água nos joelhos. Fica mais difícil para você andar, mas ainda você consegue andar. E a Bíblia fala que o crescimento continuou, mas o profeta continuou entrando no rio. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes nós nos desesperamos quando as águas estão pelos joelhos. São circunstâncias que nós enfrentamos e dá vontade de desistir. E talvez você fale, é mais fácil eu voltar e sair do rio do que eu continuar entrando no rio. A constância vai te levar a continuar entrando no rio. Porque existem água pelas cinturas, e tá bom, nossa, fala assim, ai, maravilhoso, águas pelas cinturas. Mas Jesus tem a profundidade para a sua vida. Água pelos pés é bom? Pode ser. Água pelos joelhos é bom? Pode ser. Mas água pela cintura é bom? Pode ser. Mas o que eu quero dizer para você, o que Deus tem para a sua vida são águas profundas. Deus não tem superficialidade para nós. Deus não quer que você viva algo superficial no seu casamento. Deus não quer que você viva algo superficial no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho. Deus não quer que você viva de superficialidade, de coisas rasas. Deus te chama para o profundo, porque eu não sei há quantos anos, a Carla falou aqui, que há 10 anos ela está com o Senhor. Há quantos anos você recebeu Jesus na sua vida? E as águas continuam pelos pés. E as águas continuam no joelho. Jesus está dizendo, eu quero te levar para algo mais profundo nessa noite. E não somente momentâneo. Porque, irmãos, a vida com Deus não é momentânea. Algo que seja constante, que seja diário na sua vida, né? E nós vemos que por onde esse rio passa, ele traz restauração, ele traz vida, e é isso que ele quer fazer. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais ele vai te levar para o profundo. Ontem nós estivemos lá na casa
de um casal de discípulos nossos, o Johnny e a Jéssica, né? E eles estão montando uma piscina lá na casa deles, né? Uma luta grande. E eu falei, agora que está acabando o verão, irmãos, né? Nós estamos querendo pular nessa piscina. E o Miguel não está pronto ainda. Não adianta você ir lá conversar com eles no final, se candidatar. Não está pronto ainda, irmãos, né? Mas o Miguel, ele quis entrar. E eu falei, filho, tem que entrar na parte rasa, que é a parte das crianças, tá bom? Dele, tá bom, mãe. Ele pulou e ficou lá. Frio que tava, mas ele tava, tá muito bom, tá muito bom. Quando eu olhei, ele estava na parte dos adultos. E ele olhou assim, só com a cabecinha para fora. Ó, mãe, eu tô conseguindo ficar. Eu quero ficar aqui. Águas nos pés é bom. Água nos joelhos é legal ali. Você consegue refrescar um pouco. Mas é extraordinário as águas profundas, não é verdade? É muito bom você viver talvez só recebendo. É muito bom você viver aqui de culto, viver de célula. Mas Jesus quer te levar a coisas mais extraordinárias. Você vai chegar no céu? Vai, irmãos. Mas você vai decidir se você vai chegar no céu passando ali pela estrada que vai te levar até a cachoeira, ou tendo experiências maravilhosas com Deus dentro do rio. Olhando e falando, meu Deus, como o Senhor é bom, olha quanta beleza existe aqui. Contemplando a beleza de Deus. Amém, irmãos? Estão comigo aí? A nossa jornada é uma jornada de fé. Podemos começar pequenos, mas isso não vai ficar pequeno, isso vai se expandir. Tudo começa pequeno e simples. Assim como um rio começa pequeno e simples, mas ele vai crescendo. Talvez, eu falei de manhã, né? Você tem um negócio. Você que é um empresário aqui na igreja. Começou algo pequeno e simples. Mas se você for dedicado, né? Se você trazer Jesus para dentro do seu negócio, esse negócio vai se expandir e se tornar grande. Eu vi uma entrevista de um grande empresário aqui no Brasil, e a pessoa perguntou para ele qual que era o segredo da empresa dele. Ele pegou e falou assim, olha, eu dediquei 40 anos da minha vida para a empresa. Ele quis dizer assim, 40 anos, os primeiros 40 anos era tudo da empresa. Depois que ele começou a usufruir. Ou seja, hoje ele tem um império, mas começou pequeno. Isso me fez lembrar de Elias. Elias pergunta lá, né, para o auxiliar dele, o que você vê? E ele fala, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então se prepara, virá uma grande chuva. Talvez o que você esteja vivendo hoje, na sua família, no seu trabalho, sabe? Talvez o que você esteja vivendo hoje na sua célula, você que é líder de célula. Talvez o que você esteja vivendo hoje na sua vida com Deus ainda esteja do tamanho da mão de um homem. Mas eu quero dizer, comece a mudar o seu olhar. Olhe e fala, eu já vejo uma grande chuva. Ela está vindo. Aquilo que é pequeno vai crescer, irmãos. Nós desistimos porque nós ficamos assim, eu não consigo. Olha só, me esforço e nada sai do lugar. Sabe, é que nem uma dieta. Eu falei pro pessoal de manhã que antes de eu fazer bariátrica, eu tive que fazer um acompanhamento com psicólogo, tudo, para poder fazer a cirurgia. E eu lembro assim que ela me perguntou, quantos quilos você quer emagrecer? E eu falei, uns 30 quilos. E ela pegou e falou bem assim, olha, eu vou te dar uma dica. Dê pequenos passos. Crie pequenas metas. Primeiro mês, quanto você quer emagrecer no primeiro mês? 10 quilos. Falei logo assim, né? 10 quilos. Ela fala assim, não, faça uma meta menor. Coloque lá 3 quilos. Coloque lá 2 quilos. Porque se você emagrecer mais do que isso vai liberar um hormônio na sua vida. E isso vai fazer com que no próximo mês você vai se dedicar ainda mais para emagrecer mais. Agora, se você nessa meta de 10 quilos, você emagrece 5, quantos entendem que 5 quilos é bastante? Para um mês?
Para quem tem dificuldade de emagrecer, irmãos, é um paraíso. Mas se você emagrecer 5 quilos naquele mês, você vai olhar, metade. Eu queria 10. Eu estou muito longe. Próximo mês eu vou enfiar o pé na jaca, vou desistir. Vou sair comendo McDonald's, Rodocentro, vou sair comendo em tudo essas fazendas Rio Grande, porque eu me dediquei. Eu fechei a boca, comecei a fazer exercício e eu não bati a meta. Dê pequenos passos, mas passos que sejam constantes. E no final você vai ver, vai valer a pena. Amém, irmãos? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Né? Tudo que começa pequeno, ele vai crescer. Assim também é a nossa caminhada com Deus. Crie metas. Coloque objetivos. Hoje eu vou orar 5 minutos. Mas eu vou me dedicar. Essa semana inteira eu vou orar 5 minutos. Próxima semana, 10 minutos eu vou me dedicar e eu vou orar 10. Não, irmãos, o problema é que nós começamos do culto. Aí na segunda-feira é o dia de começar a dieta, começar propósito com Deus, começar a devocional, plano. E nós colocamos tudo no mesmo dia. Hoje eu vou ler, porque eu quero ler que nem o pastor Luciano Subirá. Vou ler a Bíblia em uma semana, vou comer a Bíblia, vou ler tudo. O primeiro dia você vai fazer, vai ler lá 10 capítulos. Vai orar 1 hora, que eu quero orar que nem John Wesley. Que nem, a hora que eu chegar perto das pessoas, a pessoa já cai assim de poder. Eu quero ser que nem John Wesley. Aí no primeiro dia, ora 2 horas. No segundo dia, irmãos, tá cansado. Aí fala assim, ai, pois é, ontem eu orei 2. Já dá para 1 hora para ontem, 1 hora para hoje. Constância é todos os dias. Eu falei da caminhada. Num dia eu vou caminhar. Vou andar 5 quilômetros. Aí nunca andou na vida, irmãos. Correu ainda. Eu falei que eu ia conseguir 5 quilômetros. Aí no outro dia tá com dor no corpo todo, que nem levantar da cama consegue para poder andar. Aí vai um dia e nunca mais aparece. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós queremos resultados rápidos. Eu quero que alguém venha aqui e dê resultado para a minha vida. Alguém profetize. Você tem que fazer isso, viu, Guilherme? É isso, 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 isso. Você vai ver como você vai romper. Nós queremos resultados rápidos. Mas Deus te convida. Vá para o secreto. Vá todos os dias para o secreto. Vai todo dia para a oração, nem que seja 5 minutos. E você vai ver resultados na sua vida que serão duradouros. Serão permanentes. Eu falei para vocês que eu fiz a bariátrica. Eu emagreci 47 quilos em 1 ano. Em questão de 3 anos, eu já tinha engordado 15 quilos. Tudo que é rápido e sem nenhum tipo de mudança de mente, nós vamos falar sobre isso, para encerrar. É algo que vai trazer um resultado para você hoje, mas que no dia a dia você vai perdendo. Agora a pessoa que é perseverante, irmãos, ela dia após dia, olha, ontem eu consegui orar 5, hoje eu vou orar 6 minutos, Senhor, eu vou orar. Eu vou pagar o preço, eu vou fazer jejum, nunca fez jejum na vida e quer fazer jejum de 20 horas. Vou fazer jejum de 20 horas e cai. Tem que levar para o hospital. Sabe? Porque nós fazemos coisas loucuras. Porque nós queremos que, o céu se mova. E você entende que Deus pode se mover sem nada do que aquilo que a gente possa fazer? Ele se move, irmãos. Mas Ele espera de mim e de você um homem e uma mulher que tem convicção de quem Ele é. Não daquilo que nós podemos fazer. O que você pode fazer não vai mudar quem Deus é. Agora, se você colocar a centralidade em Jesus, Ele vai mudar quem você é. Isso é impactante. Vamos continuar, né? Você que vai decidir se você vai viver na superfície ou no profundo. Se você vai ser superficial, como eu falei, no seu casamento, com os filhos, no ministério, no discipulado. Porque muitas vezes nós temos sido superficiais no discipulado. Não compartilhamos nada. O líder pergunta como está sempre tudo muito bem. E uma hora a casa cai. Porque nós temos dificuldade de crescermos e de sermos mais profundos no discipulado. Eu te convido a um discipulado mais profundo com a sua liderança. Sabe, na área profissional, na área emocional, Deus te chama, saia da superfície. Venha
para os lugares profundos. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Para avançar nesse rio, você vai precisar de constância, persistência. O seu olhar precisa estar em Jesus e não na tempestade que você está enfrentando. Eu lembro de um momento que nós passamos. Falei, a Miriam não está aqui, né? A Miriam não estava de manhã também. Daí eu compartilhei o testemunho. Quando nós nos conhecemos, a Miriam e o Vande, ela me chamou, e cuidado quando ela te chamar para algo. Vai ser para uma trilha, irmãos, né? Ela me chamou para uma trilha. E, irmãos, se eu não pesava 100 quilos, eu pesava um pouco menos, mas para mais de 100. E eu tenho 1,61 m, sou baixa. E daí ela chamou a gente para uma trilha em Corupá, 14 cachoeiras. Eu falei, lindo! Depois nós íamos acampar, tudo aquilo. Eu falei, uau, é isso! E nós começamos a trilha, irmãos. E eu comecei 3 quilômetros de subida, pelo que eu pesquisei. E eu falei, coisa pouca. Começou a doer tudo. Joelho, perna, pé, até o que eu não tinha, acho que começou a doer. E tinha uma amiga que foi comigo, que ela era mais pesadinha do que eu. E quando eu olhei para ela, ela foi na frente. Ela falou, tô indo, nos vemos lá em cima, porque eu vou que vou. E eu já estava falando pro Cleito para desistir, entendeu? Eu já estava quase assim. Mas eu falei, ela vai conseguir e eu não. Falei, nem pensar. Falei pro Cleito, nós vamos, com dor. Teve hora que o Cleito teve que me arrastar, me rebocar, ele teve que rebocar, mas eu cheguei lá no final, irmãos. Foram 14 cachoeiras. A hora que eu cheguei na 14ª cachoeira, que eu olhei, eu esqueci de toda a dor que eu tinha passado. E nem pensei que eu teria que descer de novo. Eu olhei para aquela cachoeira e eu falei, é lindo demais. Sabe, a constância é você olhar para um objetivo final. Eu poderia ter parado no meio da caminhada? Poderia, já teria tirado umas fotos bonitas, ter visto umas cachoeiras bonitas, mas a cachoeira mais bonita era a última, irmãos. E quando eu cheguei lá e falei, Senhor, entre trancos e barrancos, eu cheguei. A constância é você permanecer naquilo que Deus tem para a sua vida, independente do que você vai enfrentar. Você pode parar na 4ª cachoeira e voltar? Pode, mas você vai viver aquilo que é parcial, você não vai viver o propósito completo de Deus para a sua vida. Você vai viver aquilo que é mediano, mas você não vai viver tudo o que Deus tem para você. Deus te chama a subir, a ir mais fundo. E se você quiser parar na águas pelos joelhos, irmãos, está tudo bem, é você vai decidir. Mas existe uma profundeza, e existe beleza depois da profundeza, que somente aqueles que forem até o fim vão conseguir ver. E a última característica, para encerrar, é a centralidade do rio, é Cristo. Repita comigo, a centralidade do rio é Cristo. Eu quero ler 3 textos com vocês podem anotar aí. Pode anotar, Benjamin. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Salmos 36, 9. Você pode anotar aí. E João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Apocalipse 22, 17. Salmos 36, 9 e João capítulo 7, versículo 37 e 38. Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem está dizendo isso para você, irmãos? Jesus, porque Ele é o próprio rio, e Ele está dizendo para você nessa noite, talvez você não esteja no rio, Ele está dizendo, venha, o rio sou eu. Está com sede? Venha, eu tenho água para você beber.
Tá com fome? Vem, eu tenho comida para você. Qual tem sido a água que você tem se alimentado, que você tem bebido? Quais são as fontes que você tem procurado? Sabe, o texto de Salmos 36, 9 diz assim: pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Sabe, no Senhor é que nós encontramos a verdadeira fonte. Talvez você esteja buscando alegria em coisas que são passageiras, irmãos. Num trabalho, na estética do seu corpo, em afirmação das pessoas, porque entenda, talvez hoje você vai receber afirmação, amanhã não. E se você estiver firmado em Jesus, independente do que as pessoas falem para você, você vai continuar. Quem tem sido a sua fonte, aonde você tem bebido? Quanto tempo nós perdemos no Instagram, e eu falo também de mim. Quanto tempo nós perdemos assistindo televisão? Quanto tempo nós perdemos dormindo, comendo e fazendo tantas coisas? E quanto tempo nós estamos lá no altar buscando a verdadeira fonte? Quanto tempo nós estamos lendo a palavra de Deus e buscando nele o nosso sustento? E o texto de João 7 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus te convida nessa noite a ir até Ele. Ele é a fonte, Ele é suficiente. Talvez você esteja procurando em relacionamentos, em pessoas, aquilo que você só vai encontrar em Jesus. Compreender que Jesus é o centro das nossas vidas irá mudar a forma como nós olhamos para as situações, irá mudar a forma como nós pensamos e naturalmente como nós agimos. Sabe, quando você fala em mergulho, você que já viu aqueles saltos, eu acho muito bonito aqueles saltos que o pessoal pula, né, nas piscinas lá, ornamentais e tantas coisas. Mas quando tem mergulho, é interessante que a água toca a cabeça. Jesus quer tocar a sua cabeça nessa noite. E cabeça tem a ver com mente, mentalidade. Tem muitos irmãos e tem muitos cristãos que vêm para as igrejas, que participam das igrejas, mas continua tendo uma mentalidade terrena diante das situações. Deus quer renovar a nossa mente e colocar uma mentalidade do céu. Você não você é estrangeiro nessa terra, você é cidadão do céu. Sabe o que Jesus quer fazer conosco nessa noite? Nós entendermos que Ele é a centralidade do rio. Ele quer tocar na nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. E eu quero trazer um exemplo simples para você. E eu prometo que eu estou terminando, tá bom? Diante de uma crise no seu casamento, talvez essa semana você tenha passado por um momento de estresse, excesso de comunhão, né? Porque crente não briga. Talvez você tenha passado por um momento ali difícil no seu relacionamento, talvez com seus filhos, ou talvez você tenha passado por uma situação no trânsito ou no trabalho, que alguém falou algo para você. Qual foi a sua reação? Se o teu primeiro pensamento foi: eu vou me separar, eu vou me divorciar, eu não mereço isso. Isso é mentalidade da terra. Se o teu primeiro pensamento foi brigar, discutir lá no trânsito e falar assim: é meu direito, olha, você me fechou. Essa não é uma mentalidade do reino. O que Jesus faria nessa situação? Eu me lembrei de um texto, enquanto eu estava preparando a palavra, que fala de Jesus em um casamento. Jesus está lá no casamento com a sua mãe.
E nesse casamento começa a ter uma crise, que é uma falta de vinho. E vinho era a alegria dos casamentos, né? Tudo era vinho, eles serviam. Vinho simboliza a alegria. E lá no casamento faltou vinho. Então as pessoas começaram a se desesperar. E a mãe de Jesus falou: vai lá e fala com Jesus. Ele tem a solução. E diante de uma crise, irmãos, eu até coloquei aqui, a falta de vinho no casamento não foi uma crise, foi uma oportunidade para ter um milagre. Na situação que você está enfrentando, você tem a opção de pensar que é uma crise, ou você tem a opção de olhar como Jesus vai ser revelado nessa situação que eu estou enfrentando, como Cristo vai aparecer, como o nome de Deus vai ser glorificado na perda do meu emprego, nas ofensas que eu tenho recebido, no problema que eu estou enfrentando no meu casamento, na dificuldade que eu estou com meus filhos, como o nome de Deus vai ser glorificado. Tudo para Jesus era ensinamento. Ele usava as situações, as dificuldades para ensinar. Diante de uma dificuldade, qual tem sido o seu primeiro pensamento? Eu lembrei que nós estávamos aqui na festa das células e terminamos muito tarde, acho que nós saímos daqui, era mais de meia-noite. Eu falei para o Cleide, eu queria tanto tomar um refrigerante, uma coquinha. E ele falou, vamos lá então. Daí a gente saiu, indo para lá, ele deu seta para virar, o rapaz que estava atrás bateu no carro. E eu tinha acabado de sair do culto, irmãos. Eu já fiquei, meu Deus. Já, né? Meu olhar já mudou. Já estou pensando assim, vai ter que tirar foto, registrar boletim de ocorrência. Já comecei a pensar, né? Porque daí depois, tal. Já comecei a mentalidade da terra. O Cleide saiu, conversou com o rapaz, voltou e falou, vamos, onde você vai querer comprar? Eu olhei. Eu vi o rapaz indo embora com o carro. Eu vi que ele estava alcoolizado. E o Cleito, onde você vai? Onde nós vamos e tal, vamos. Aí eu perguntei para ele, mas o que aconteceu? Tá tudo bem, Mislaine, conversei com o rapaz, tudo certo, não arranhou nada aqui, liberei ele, vamos que vamos. E ainda me comprou um docinho, lá onde nós fomos comprar o refrigerante. Se meu marido é demais. O que eu quero dizer para você, irmãos, diante das situações, e isso não é porque o Cleito está aqui, mas eu vejo muito Jesus na vida dele, em tudo que ele faz. Você tem a oportunidade de extravasar na crise e falar assim, eu tenho direito. Ou você pode fazer como Jesus e falar, olha, acabou o vinho? Eu sou a resposta nessa dificuldade. Acabou o vinho, está passando por luta? Aquele que está em mim é a resposta para esse problema que eu estou enfrentando. Essa é a mentalidade do reino. Essa é a mentalidade dos céus. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente diante de uma crise? Passamos a ter a mente de Cristo, uma mentalidade dos céus. 1 Coríntios 2,16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita comigo, eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Porque a partir do momento que nós entramos no rio, irmãos, a água toca na nossa mente e ele muda a nossa forma de pensar. Mislaine, mas eu continuo com o pensamento terreno. A água vai tocar a sua mente nessa noite e a sua forma de pensar vai mudar. A sua forma de pensar, porque a palavra de Deus fala, pensem nas coisas do alto, não nas coisas desta terra. O que tem dominado a sua mente tem trazido ansiedade para você. São as contas, são os problemas. É o problema que eu estou enfrentando, está dominando, você não consegue dormir. Sendo que a Bíblia fala que aqueles que estão no Senhor vão deitar e descansar. Repousarão, porque sabe que o renovo e o descanso está nele. Ele é suficiente. O texto de Romanos 12:2 diz assim, sobre transformação de mente. Você sabe desse texto, né?
E a renovação da mente não significa que nós iremos para o céu, mas o quanto do céu eu quero ter na minha vida. Renovar a mente não é assim agora, eu não enxergo nada de difícil que está acontecendo, não, é diante do que eu estou enxergando, eu vejo como Jesus vê. Eu vou falar como Jesus falaria. Sabe aquele livro, Em Seus Passos, em que faria Jesus? Eu vou fazer, eu vou seguir, o meu comportamento vai ser como o dele. Porque eu sou um pequeno Cristo nessa terra. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é o céu. E o que está no céu está sendo revelado através da minha vida, porque eu estou nesse rio, que é Jesus. A palavra transformai-vos, ela é a mesma palavra que está em transfiguração, lá daquele texto de Mateus, da transfiguração de Jesus. E ela significa metamorfose, mudança de uma coisa para outra, mudança de forma. A transformação, nós podemos ver isso, trazendo para o português, metamorfose. A transformação, por exemplo, da lagarta. Se você for ver a transformação dela, começa muito estranha, não é verdade, irmãos? Mas se transforma numa linda borboleta. Talvez a sua caminhada com Deus, você ainda está como aquela lagarta. É estranho. Diferente de Jesus. Mas a água começa a entrar na sua vida, ela toca na sua mente. Ela toca no seu interior, porque a Bíblia fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. E ela muda a sua forma de andar. Jesus quer fazer conosco isso, sabe? Ele quer fazer uma mudança profunda, não superficial na sua vida e na minha vida. Não tem mais, irmãos, como nós sermos cristãos, apenas dizendo que eu sou cristão porque eu carrego uma Bíblia, dizendo que eu sou cristão porque eu faço parte de um movimento, porque eu estou lá no Juventude Z, ou na célula tal, ou no ministério de apoio, ou qualquer ministério, porque eu faço parte, então eu sou cristão. O cristão, ele tem as características de Cristo. Cristo é o centro, e como eu falei para você, nós morremos para que Ele viva. Ele morreu na cruz para nós vivermos, mas não para nós vivermos a velha vida nossa, para nós vivermos a vida dEle. E o quanto dEle, o quanto de eternidade, e o quanto de céu você está espalhando por essa terra. O quanto da eternidade você está espalhando. É metanoia, é um pensamento mais elevado, é um pensamento dos céus. Jesus quer nos conduzir, Ele quer transformar as nossas vidas. E o que Ele quer transformar? Algumas mudanças que Ele quer fazer. Primeiro, na forma como você se vê. A sua identidade. Estar firmada nele, não importa os abandonos, não importa as perdas, não importa as lutas, porque eu sei aquele que me chamou. Eu conheço meu Pai, Ele é Deus. Eu conheço aquele que está no propósito, é Jesus, Ele me chamou, a minha identidade está nele, é por Ele, para Ele, todas as coisas. Então eu não vou parar. Mudança de mente, irmãos. Diante de um abandono, você vai falar assim: triste, eu amava essa pessoa, mas eu amo mais a Deus e eu vou continuar com Ele. Ali, substituímos o pessimismo, a dúvida, para ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. Talvez diante do desemprego, você fica se fazendo de vítima, só eu. Diante de uma doença, talvez você pense: olha o que está acontecendo comigo. Diante de um luto que talvez você esteja enfrentando, por que, Senhor, aconteceu comigo? Mas Deus diz para nós: mude a chave, gire a chave do pessimismo, do vitimismo, e comece a falar: Senhor, eu não sei o porquê aconteceu, mas eu sei o que a Tua palavra diz a meu respeito, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. Eu amo o Senhor e eu estou vivendo o propósito do Senhor. Eu não sei porque isso está acontecendo, mas isso me levará até o fim.
Eu vou até o fim, amém? Eu me torno alguém mais resiliente, que se adapta, que sabe lidar com desafios, com fracassos, com estresse. Eu não vou ser dominado por contratempos, eu vou ressignificar, dar novo sentido para as coisas que talvez não saíram conforme eu planejei. A resiliência é a capacidade de você se adaptar, se recuperar diante de algo que saiu do seu controle. E ali ele fala, né? Uma mente renovada, ela tem menos preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado, porque ela sabe, né, que o futuro dela, que a vida dela está guardada pelo Senhor. E por último, a pessoa que entende quem é no Senhor, a pessoa que entende que Jesus é o centro da sua vida, é grato por tudo aquilo que tem. Porque, irmãos, nós somos muito ingratos por aquilo que nós não temos. Nós ficamos nos comparando com o outro, com o outro, com o outro. Eu queria ter o que o outro tem, eu queria falar como a outra fala. E nós acabamos deixando de ser gratos por aquilo que Deus já colocou sobre as nossas vidas. Uma pessoa que é grata é uma pessoa que entendeu que Jesus é o centro. Aplaude quando o outro conquista e sabe, vai chegar um tempo em que eu também vou conseguir conquistar. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a você se colocar em pé. Você pode apagar só essa luz aqui para mim?